Boa noite, Déboras. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a você que está entrando hoje pela primeira vez nesse canal para, junto conosco, participar desta reunião de oração do Desperta Débora. A vocês todos, a minha oração é que vocês sejam muito abençoados, edificados, tanto na palavra quanto nos louvores, nas orações, na mensagem que será trazida logo mais. Então, eu quero trazer para vocês hoje uma meditação rápida, diferente daquela que o pastor Dami falou na semana passada, cujo título era Basta a cada dia o seu mal. Isso foi no dia 28 de setembro. Hoje eu trago para vocês um outro assunto que fala sobre a graça. O título é Graça para um dia de cada vez, com base em 2 Coríntios 12, 9. E esse versículo diz o seguinte: Então ele me disse, a minha graça te basta. Já sabem do que se trata e de quem se trata, não é? Paulo com aquele espinho na carne. Bom, a palavra mais importante deste versículo é o verbo basta. E está no presente. Se a sua graça, isto é, a graça de Deus, nos basta agora, bastará também amanhã, pois o amanhã será então o presente e o hoje será o passado. Não precisamos da graça do amanhã até que chegue o amanhã. Como disse Moody certa vez, assim como um homem não pode comer hoje por uma semana, não pode também fazer um suprimento de graça para o futuro, nem pode encher os pulmões de ar para manter seu equilíbrio pelo resto do dia. A ajuda de Deus é nos dada a cada momento, conforme a nossa necessidade. E o autor desse devocional continua aqui escrevendo: Paulo sofria de um espinho na carne e orou 3 vezes para que fosse retirado. O Pai do céu não lhe retirou a doença, como o apóstolo pedira, mas respondeu: Eu lhe darei a graça para suportá-la, transformando esta provação numa vitória espiritual que de outro modo jamais obteria. Você está atravessando águas profundas e lhe parece que Deus não está tratando do seu problema? Lembre-se que a graça está à sua disposição, de modo que, pela fé, você possa receber uma bênção ainda maior do que o livramento da dificuldade. Se você conhecesse de antemão a presente provação, teria ficado desesperado e achado que não podia suportá-lo. Mas hoje, a graça de Deus está aí para sustentá-lo. Você não precisou dessa ajuda especial até que surgiu a emergência. Por isso, o Senhor não lhe a deu de antemão. A lição está clara. Temos de usufruir do suprimento celestial de Deus, conforme a necessidade. E então descobriremos que a sua graça realmente basta. Amém? Então, meus irmãos, esse devocional fala muito perto, né, do nosso coração, quando a gente atravessa por momentos difíceis, tribulações com a família, filhos, trabalho, enfermidade, e a gente entra num patamar achando que Deus esqueceu da gente. Mas a cada dia, assim como o Espírito Santo nos manda o consolo, o conforto sobre qualquer problema, luto, perdas, a graça de Deus também, ela vem para nós um dia de cada vez. E nesse momento eu vou orar por nós todos
E vou orar também pelos pedidos de oração que foram feitos segunda-feira passada, na reunião do dia 28 de setembro. Eu vou ler os nomes dos irmãos que pediram oração semana passada e depois, então, eu vou orar. Os irmãos foram os seguintes: Ivonete, Norma, Cristina da Silva, Maria Vieira, Célia Cristina, Ana Vilardo, Celso Vieira, Esther Silva, Sueli Molinaro, Francisca Paiva, Edir Pessoa, Assunção, Elizabeth Valério, Delma, Noêmia e Ana Vilardo. Noêmia agradecendo pelas orações em favor da sua nora, que estava passando por alguma dificuldade, que agora já está melhor. E a Ana Vilardo agradecendo pelas orações em favor de um casal que estava com Covid, mas que agora estão bem. Graças a Deus. Assim como a gente pede, a gente volta para dar a notícia boa, né? E agradecendo a Deus pelas orações. Então nós vamos orar nesse momento e eu quero pedir que vocês também, reverentemente, orem comigo. E a minha oração é a seguinte: a lição de hoje, o devocional de hoje, fala claramente para nós: graça para um dia de cada vez. Senhor, ajuda-nos a usufruir do suprimento celestial, a usufruir da Tua graça conforme a nossa necessidade. E assim veremos que a Tua graça nos é suficiente, que ela nos basta. E que esta graça, Senhor Deus, tenha realmente alcançado o coração desses irmãos que pediram oração semana passada e que neste dia de hoje, com certeza, teriam algo para falar conosco. E se eles tiverem algo para falar conosco, escrevam no chat, para que nós saibamos que as orações foram respondidas e foram respondidas de acordo com a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, durante toda esta reunião. Cada momento desta reunião, Senhor, foi inspirado pelo Teu Espírito. O Senhor há de conduzir cada momento em cada coração, de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite, nesta sala de reunião de oração. É a minha oração, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero passar agora para vocês os momentos seguintes da nossa reunião, para que vocês tenham conhecimento. Iniciando, nós teremos uma dinâmica. Já faz tempo que eu não boto uma dinâmica, né, para nós. Mas hoje nós vamos ter uma dinâmica, vamos brincar com as nossas mãos. Vamos ver se a gente vai acertar, né? Teremos também um momento saudação com uma irmã querida da Igreja Batista em Caxambi, irmã Joseli. Em seguida, um louvor, Autor da Minha Fé é a música, cantada por Paulo César Baruch e Paulo César da Silva. A seguir, Pastor Dami, com uma mensagem chamada Conceito de Fé. Depois da palavra do Pastor Dami, nossa irmã Sâmia, do grupo WhatsApp da Neinha, nos trará um testemunho. A seguir, Quarteto Gileade cantando Oração, um momento que antecede a intercessão, que será feita pela irmã Cremilda. Em seguida, nós teremos uma reflexão bíblica trazida pela irmã Joyce Bernardo. A Joyce Bernardo é prima da nossa irmã Deliane, né, do nosso grupo e da nossa igreja. E a seguir, a Joyce também cantará um louvor. O louvor se chama Te Agradeço.
Eu peço a vocês que não reparem, durante o momento em que ela está pregando, que aparecem umas ondas no vídeo. Isso aí foi uma questão de gravação do vídeo, tá? Não tem nada a ver com a nossa edição. Mas ela viu que realmente aconteceu isso, mas não tinha como corrigir aquele problema. Então, não foquem naquelas coisinhas que estão passando lá. Foquem na Joyce, nesta serva de Deus, que trará para nós hoje uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. E eu volto daqui a pouco para falar mais um pouquinho com vocês. Boa noite, irmãs Déboras. É um prazer estar aqui participando com as irmãs. Eu sou Joseli, sou uma Débora da Igreja Batista em Caxambi. Nós vamos estar lendo nesse momento um versículo bem conhecido, Romanos 12, versículo 12, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, é um versículo bem conhecido e que tem uma palavra-chave, que nós sabemos que é oração. Orar sem cessar, o que nós, Débora, já fazemos. Orar pelos nossos filhos, orar, pelos nossos netos, pela nossa parentela. E continuemos orando e sempre orando. A esperança, ele fala, alegrar na esperança, alegres na esperança. A esperança é a certeza da intervenção de Deus. É a convicção de que Deus é soberano e de que todas as coisas estão sob o seu absoluto controle. Pacientes na tribulação. Não desistir diante das provações. Aguentar firme. Resistir com coragem, confiança, fé. Persevere na oração. Quer ficar de pé diante das lutas, das dificuldades? Então aumente sua frequência na oração. Ela é o segredo para nós permanecermos de pé. Tem um louvor muito conhecido, muito bonito,
que fala: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Que nós possamos estar firmes, orando e buscando o Senhor. E a outra palavra que eu gostaria de falar com as irmãs é fé. Manter a fé. Em Efésios 6, versículo 1, fala assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o versículo 2 fala para revestir-nos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes. E no Efésios 6, versículos 16 e 17, diz assim: sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados no maligno. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E para fechar, essa breve reflexão, nós vemos: crer que Deus está no controle de todas as coisas, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. Então, que nós possamos estar firmes orando, buscando sempre o Senhor, a fortaleza do nosso Deus, firmes na fé e crendo que Deus está no controle de todas as coisas. E que Deus possa falar melhor em cada coração. Amém? Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos
temos todos um, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Por todos os lados fala-se muito de fé, e alguns de nós gostaríamos de ter fé para remover montanhas, como mencionou o Senhor Jesus. Mas o que é fé? O escritor da Epístola aos Hebreus diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1, edição Almeida, Revista e Atualizada. A Bíblia de Jerusalém traduz: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Parece que clareia, mas fica faltando algo. Se formos a Hebreus 12:2, talvez melhore. No capítulo 11, por exemplo, o escritor nomeia uma grande lista de homens que viveram pela fé. Quando chega no capítulo 12, ele começa com uma conclusiva. Portanto, e no verso 2 ele completa: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Bíblia de Estudos Despertar. Opa, parece que clareou mais. É com Jesus que essa fé começa. E se voltarmos ao Evangelho de João 1:9, vamos ler que Jesus, o Verbo eterno, é a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Assim, resumindo, todo ser humano tem esse dispositivo dentro dele posto por Jesus. E o apóstolo Paulo arremata: assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Algumas Bíblias traduzem: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Portanto, Hebreus 11:1 deve ser entendido assim: de repente, somos tomados de uma certeza das coisas que esperamos, uma convicção da existência de coisas que não vemos, porque dentro de nós há uma luz, um dispositivo posto por Jesus, que é acionado cada vez que nos é pregada a palavra de Cristo. Por isso, em Romanos 10, Paulo conclama-nos para a proclamação da palavra de Cristo.
Eis porque é muito importante firmar os olhos em Cristo, pois Ele é o autor e aperfeiçoador da fé. E você, já está olhando para Cristo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Olá, queridas Déboras, tudo bem? O meu nome é Sâmia, eu moro na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, e eu estou aqui para dar um breve testemunho dos vários testemunhos que eu já tenho vivido com o Senhor. Quero compartilhar um com vocês, que é da minha história com o Senhor, que eu vivi relacionada à minha profissão. Bem, para começar, eu sou graduada em enfermagem. Eu concluí a graduação no ano de 2011 e nesse mesmo ano eu realizei um concurso público, participei de um concurso público e fui aprovada. Era um concurso da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e existiam vagas para UPAs e hospitais pertencentes à fundação. A princípio eu fiquei muito satisfeita porque aqui na minha cidade tem uma UPA e eu pensei, quem sabe eu não posso trabalhar perto de casa, vai ser uma boa oportunidade para mim. Mas até todo o processo de eu fazer exames e ser convocada, ser chamada lá na capital para optar, né, pela unidade de saúde a qual eu queria trabalhar, já não existia mais vagas para UPAs, somente para hospitais e hospitais lá dentro da capital. E eu lembro que no dia que eu fui escolher, existiam duas opções: o Hospital Rocha Faria, que fica em Campo Grande, e o Hospital Albert Schweitzer, que fica localizado em Realengo. Por proximidade, eu escolhi o Hospital de Realengo. Escolhi assim na fé, porque eu não conhecia pessoas lá no Rio próximas a mim, então eu escolhi e voltei para casa. Minha mãe foi comigo e ela ficou muito preocupada porque ela pensava assim, como que você vai trabalhar em uma outra cidade, no Rio de Janeiro, sem conhecer pessoas por perto, como que você vai ficar lá, como que você vai morar? E essas preocupações, elas atingiam o meu coração também, só que eu não queria compartilhar com ela para não deixá-la mais apreensiva. E nós lembramos de uma pessoa que mora aqui próximo a nós e que o sobrinho dela é pastor, o pastor Davi. Esse pastor Davi, ele já pastoreou a Igreja Batista Memorial do Malé, que fica em Realengo. Então a minha mãe entrou em contato com ele, expôs toda a minha situação e ele falou, irmã, fique tranquila, eu vou conversar com o pastor de lá, o pastor atual, que é o pastor Reginaldo, e vou pedir para ele fazer um anúncio na igreja. Se alguém puder receber a sua filha em casa, com certeza vai dar tudo certo. E assim ele fez, conversou com o pastor Reginaldo, num dia de culto de domingo, explicou toda a minha história. E a irmã Neinha, que é Débora também, que eu amo muito, ela sentiu no coração o desejo de me receber na casa dela. Mas como ela não tinha combinado com o esposo, então ela ficou ali só orando e o esposo dela, o irmão Reginaldo, estava no som nesse dia. Ele desceu de onde ele estava no som, foi conversar com ela e aí chegou perto dela e falou, vamos acolher a enfermeira? E ela ficou muito feliz porque ela sentiu que foi uma confirmação do Senhor para isso. E eles me receberam na casa dele, eu saí daqui de Campos com a minha mãe, fomos até o Rio, e lá nós nos conhecemos na rodoviária, e eu fui para a casa deles, e eles, assim, cuidaram de mim com muito carinho, me guardaram muito bem na casa deles. A irmã Neinha me tratou, e até hoje me trata como uma filha, uma grande amiga que eu tenho de oração. E Deus, ele esteve todo esse período cuidando e guardando a minha vida. E eu sou da igreja desde quando eu nasci. O meu pai era pastor batista, hoje ele está com o Senhor na glória. E eu cresci sempre aprendendo sobre a palavra de Deus, os princípios bíblicos. Me batizei quando era criança ainda, mas quando eu fui para o Rio, já era adulta, eu fui viver essa experiência de serviço, de conviver com outras pessoas, de conviver numa igreja diferente da minha, com pessoas que eu não conhecia. Foi muito importante para mim. Deus usou todas aquelas experiências
para falar de uma maneira mais profunda na minha vida e para trabalhar áreas da minha vida que precisavam ser trabalhadas. Inclusive a questão do chamado missionário, que já é um outro testemunho. Deus usou essa situação para confirmar o chamado missionário que Ele tinha para mim. Eu me recordo que um dia eu estava trabalhando no hospital e eu trabalhava no 9º andar. E eu estava fazendo um procedimento com o paciente e a gente sabe que em frente a unidades de saúde não é permitido usar som alto, anúncios altos, para não atrapalhar, né, todo o serviço que é feito e também os pacientes. Mas eu me recordo que eu estava no 9º andar, cuidando do meu paciente, e um som muito alto na rua começou a cantar uma música da Bruna Carla que se chama Aceita o Teu Chamado. E o refrão dessa música diz assim: viver teu chamado, deixar minha história, ser carta de Deus para o homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz não resisto, aceito o teu chamado. E eu nunca me esqueci deste dia, dessa música que eu ouvi. Eu nunca tinha ouvido, o CD estava sendo lançado naquela época, e Deus, a cada dia Ele falava comigo, nos cultos da igreja, nas reuniões do clube bíblico, que eram reuniões dos jovens, realizadas todas as semanas, e ali eu tive mais tempo de estar em contato com Deus. Quando eu chegava do serviço, eu ficava quietinha no meu quarto, ouvindo muito de Deus, lendo a palavra dEle, buscando muito em oração, sendo trabalhada pelo Senhor. Deus trabalhou na minha mente, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nas minhas origens, e também no chamado que Ele tinha para mim. E é interessante que Deus, Ele precisou me tirar de dentro da minha casa, de dentro da vida que eu vivia de comodidade aqui dentro da minha casa, com a minha família, e Ele me levou para um outro lugar para conviver com pessoas que eu nunca tinha visto e que foram tão importantes na minha vida, que foram bênçãos na minha vida. Vivi experiências diferentes que contribuíram para as experiências que eu viveria no futuro. E é tão interessante como que Deus faz. Eu me recordo agora do Salmo 139, quando o salmista fala que Deus, Ele já tinha escrito todos os dias da vida dele em um livro, antes que esses dias ainda viessem a existir. E eu trago isso para a minha vida. Deus, Ele já tinha escrito toda a minha história antes de eu existir. E assim na sua vida também, Débora. Eu me recordo também de Romanos, que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele nos tira de lugares de onde a gente não imagina e nos coloca em outros lugares. Ele faz mudanças na nossa vida que às vezes a gente não entende, mas é sempre para o melhor, sempre contribuindo para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual e para o propósito que Deus tem para cada uma de nós. Todo ser humano veio a essa terra com propósito, e é o desejo de Deus que a gente cumpra esse propósito que está no coração dele. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que seja edificante para a sua vida e que a cada dia você busque a Deus pedindo a Ele para mostrar a você qual o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar
sustento. Oração é agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. Gasoso o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu a oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. Vitória. Boa noite, irmãs. Quero ler para vocês o Salmo 34 até o versículo 4. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém. Quero orar com as irmãs agora neste momento. Grandioso Deus, Pai amado, graças te dou, Senhor. Graças, muitas graças por esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, vem nos ajudar todos os dias, Senhor. Ao abrir os olhos, Pai, estamos acordados, porque a tua graça nos basta, porque a tua misericórdia é imensurável, Senhor. Ó Deus de amor, nesse momento que estou orando, Senhor, com muitas Déboras, Senhor, que estão aqui participando deste programa, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai, virtual, de podermos estarmos, Senhor, juntas louvando a Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, os coordenadores dos grupos Déboras, Pai. A começar pela Rita, Senhor, Rita Barreto, que é a nossa coordenadora, Senhor. Fortalece-a, Pai, de saúde e ajude-a, Senhor, em sua família, Pai, abençoando, Senhor. E a todas as outras Déboras, Pai, aqui em qualquer parte do mundo que estejam participando, que estejam nas brechas, Senhor. Te agradeço por ser uma Débora, Pai, te agradeço, Senhor, pelo valor que nós nos sentimos, Senhor, em poder estar nas brechas, Senhor, ajudando, Senhor, aos nossos filhos biológicos, Senhor, aos nossos sobrinhos, aos nossos filhos do coração, Pai, vizinhos, Pai, filhos de amigos, Senhor, os nossos netos, bisnetos, Pai. Muito obrigado, Senhor, podemos estar, Senhor, cuidando, Senhor, e ajudando, Senhor, a esses crianças, a esses jovens que tanto necessitam de Ti, Senhor. Ó Pai de amor, quero pedir pela juventude do nosso país, do mundo todo, Senhor. Livra-os, Pai, de todo mal, Senhor. Livra-os, Senhor, da depressão, Pai. Livra-os, Senhor, do vício, Senhor. Livra-os, Senhor, do homem sanguinário, Pai. Livra-os, Senhor,
de tanto suicídio, Pai, que há na toda a face da terra, Pai. Ó Senhor, livros, Pai, ajuda, Senhor, que cada dia mais tenha mais Déboras, Senhor, e mais, Senhor, missionários, pessoas para levar a Tua palavra a esses jovens, Senhor. Ó Deus de amor, muito, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos juntas aqui, Senhor, compartilhando esse programa, Senhor, que é uma bênção, Senhor. Ó Deus de amor, quero colocar, Pai, em Tuas mãos, Senhor, agora toda a abertura das escolas, Senhor. Ó Deus de amor, tem misericórdia, ajuda, Senhor, ali para que não haja mais, Senhor, surto dessa pandemia, Jesus, que estejam protegidas as crianças, Senhor, os professores, Senhor, os diretores, todo o pessoal que trabalha nas escolas, Senhor, que não haja, Senhor, surto desse vírus, Senhor, que se voltarem das escolas, Senhor, se voltarem às aulas, Pai, que não haja, Senhor, isso. Ó Deus, te peço, Senhor, que seja com esses cientistas, pesquisadores, Senhor, que estão estudando uma vacina, Senhor, que venha ser eficaz para debelar, Senhor, todo esse vírus do nosso país, do nosso mundo, Senhor. Ó Deus de amor, quero colocar em Tuas mãos, Senhor, o nosso país, o nosso presidente, Pai, todos os ministros, todos os políticos, Senhor. Ó Deus de amor, ajude para que possamos ter um Brasil melhor, Senhor, para essas crianças, para esses jovens, Pai, que estão aí chegando, Senhor. Ó Deus de amor, cuida, Senhor, do nosso país, Senhor. Te peço, Senhor, cobre o nosso Brasil, Pai, de norte ao sul, de leste ao oeste, cobre com sangue de Jesus, Senhor. O Brasil, Senhor, nossa pátria é para Cristo, nossa pátria é para Ti, Senhor. Cobre, Senhor, nosso país com sangue de Jesus, Pai. Livra-nos, Pai, de todo mal, Pai. Ó Pai de amor, já Te agradeço por isso, Pai. Te agradeço, Senhor, também, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, força e sabedoria. E te peço, Senhor, para cada lar, Senhor, cada família, Pai, que sejam, Senhor, trazido paz nesses lares que estão tendo, Senhor, divergência, Senhor, pais, filhos, mães, parentes, Pai. Ajude, Senhor, que esses lares possam receber a paz de Jesus, que só Ele dá a paz. Ó Senhor amado, também quero colocar em Tuas mãos, Senhor, as famílias enlutadas, Senhor. Ó Deus de amor, leve, Senhor, a eles todo o consolo, Senhor, o conforto, Senhor, o renovo, Pai. Dê, Senhor, essas pessoas que precisam tanto, Senhor, de Ti, ó Deus, que sintam, Senhor, consoladas, Pai, confortadas, Senhor, os corações que estão tão entristecidos, Senhor. Ó Deus de amor, também quero colocar em Tuas mãos, Senhor, todos os nossos pastores, missionários, Pai, todos que estão levando a Tua palavra, Pai, a toda parte do mundo, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, cuida, Senhor, de todos esses nossos irmãos, Senhor, que estão com medo de levar a Tua palavra a qualquer parte do mundo, Senhor. Aos missionários, Pai, precisam tanto, Senhor, de Ti, Pai. Mais uma vez, Senhor, te peço por todas as Déboras, Pai, abençoando, Pai, nos ajudando, Senhor, a se colocar nas brechas, Senhor. Ó, Pai de amor, precisamos muito de Ti, Senhor, muito de Ti, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, Senhor, nos fortaleça, meu Pai amado. Ó, Senhor, Tu és o nosso escudo, Senhor. Ó, Deus de amor, não nos deixe, Senhor, desanimar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por esse programa, Senhor, que é sempre um alento para os nossos corações, Pai. Abençoa-nos a todos, Senhor, a todas as Déboras, abençoe, Senhor, a todos os pais de oração, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado por mais esse programa, Pai. Dá-nos a Tua paz, Senhor, é o que eu te peço, já te agradecendo no nome de Cristo amado, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus.
Graça e paz. Aqui é Joyce Bernardo. Eu sou membro da Igreja Batista em Laranjeiras e é uma alegria imensa estar com você, falando um pouco das verdades, um pouco da palavra de Deus. E que Deus abençoe tremendamente essa noite e que possamos ser muito edificados com a palavra de Deus. Trago meu abraço para as queridas Déboras aí da PIB do Rio, e eu tenho certeza esse canal tão maravilhoso aí no YouTube, e o nosso intuito, a nossa oração é que abençoe muitas vidas e que o Senhor Jesus cumpra em mim e em você a vontade dele nesse tempo, a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia lá em Salmos 126. Nós vamos estar lendo esse capítulo tão precioso da palavra de Deus. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a sorte, a nossa sorte, como a torrente no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra. A nossa oração, Senhor, é que Tu fales aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, ser edificados com a Tua palavra. E que a Tua palavra, que é viva, verdadeira, viva e eficaz, seja verdade em nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, amadas, que coisa maravilhosa é podermos confiar em Deus. Existem pessoas que confiam em muitas coisas, em carros, em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Algo maravilhoso nesse Salmo 126 é que ele começa dizendo que quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Amados, muitas vezes nós temos que lembrar e nos recordar que o momento de deserto, ele tem um início, um meio e um fim. Você não vai viver o tempo todo no momento triste, no momento difícil. Mas os momentos difíceis, eles vão vir para todos. Jesus mesmo nos deixou muito claro. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que bom que Jesus já nos alertou, Jesus já nos falou como que seria, que nós passaríamos por momentos difíceis. E a coisa mais linda é quando o nosso coração está alicerçado na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Quando eu coloco o meu coração, a minha vida aos pés de Jesus, eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu sei que Ele está cuidando de ti. E a palavra então diz nesse primeiro versículo do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Há um tempo de lutas, mas chega o tempo da restauração. Chega o tempo de voltar a sorrir. Chega o tempo da alegria. E que coisa maravilhosa esse salmo. Dizendo então assim que ficamos como quem sonha. Como é bom ter pessoas ao nosso lado. Pessoas que sonham. Pessoas que acreditam. Mulheres de fé, homens e mulheres de fé. Pessoas que olham as adversidades como uma mola propulsora para aprender mais em Deus, para poder ir além, para poder motivar a muitos outros que vão passar pelos seus próprios mesmos momentos difíceis como eu e você. Nós temos que entender que o momento da restauração chega.
Mas antes desse momento da restauração, o que eu preciso? Como eu preciso estar? Eu preciso ser uma pessoa que tenha fé. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Amados, para que nós venhamos a viver uma vida restaurada, vivermos algo sobrenatural, vivermos o novo de Deus, nós precisamos ser pessoas de fé. De repente, ao seu redor, você está vivendo dias difíceis, nebulosos, tudo ao seu redor faz com que você se sinta entristecido, fragilizado, não sabe como vai ser. Mas eu e você precisamos, como diz em Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam. E o que você espera? Como você tem se portado diante dessa adversidade, diante desse momento? Você tem se portado como uma pessoa de fé? Eu quero dizer algo para você. Se você for um homem e uma mulher de fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Com essa fé que o próprio Deus gera em você, você vai chegar nesse tempo de restauração. E aí diz que ficamos como quem sonha. Amados, que coisa boa é termos na nossa vida metas, sonhos, planos, vindos do próprio coração de Deus para o nosso coração. Pessoas que deixam o Senhor gerar no seu coração os projetos dele, que vão servir para abençoar milhares de vidas por uma eternidade. Então, o salmista então diz assim, então a nossa boca se encheu de riso. Nesse dia eu quero convidar a você a andar por fé e crer que a sua boca se encherá de riso. De repente você está passando um momento difícil de desemprego, um momento difícil na sua família, um momento de dor. Mas eu quero te dizer para você que esse lugar não é um lugar eterno de dor que você vai ficar. Você vai passar por essa fase. E com certeza vai chegar o tempo do riso. E eu quero que você possa crer e confiar nesse Deus que muda toda e qualquer circunstância. E aí diz assim, no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu quero dizer para você que o Senhor vai te surpreender. Geralmente, quando estamos passando por momentos difíceis, nossa visão começa a ficar turva, nossa visão começa a ficar sem saber o que será do amanhã, mas quando nós fitamos os nossos olhos em Jesus, nossa visão é ampliada nele. Nós podemos então andar por fé, nós podemos então andar com essa confiança e sabendo que grandes coisas o Senhor fez por nós. Sozinhas nós não conseguimos, sozinhos nós não podemos, mas Ele operando em nós. Porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Quando Ele age, tudo muda, tudo é diferente. Basta uma palavra do Senhor para mudar toda e qualquer circunstância. E aí diz no versículo 4 do Salmo 126, uma oração, restaura, Senhor. Você restaura a nossa sorte, Senhor. Gente, o salmista está pedindo restauração. De repente, quem sabe nesse dia você está precisando pedir ao Senhor, Senhor, restaura a minha sorte. Restaura, Senhor, alegria, restitui a alegria da salvação. Restitui, Senhor, daquela alegria que eu perdi. Senhor, restaura a minha sorte. Diz mais, como as torrentes no Negueb. Irmãos, é algo muito lindo. Essas torrentes do Negueb, elas ficam ao sudoeste do Mar Morto. E a palavra Negueb significa seco. Quantas vezes nós estamos como as torrentes, como os Negueb seco? Mas existe um momento do ano em que vem grandes águas sobre, e a qual se fala até torrentes no Negueb. Eu quero te dizer que muitas vezes na nossa sequidão chegará o tempo da restauração, chegará o momento das torrentes Negueb. E os que com lágrimas semeiam, diz mais, com júbilo ceifarão. Quantas vezes nossas lágrimas, elas molham o nosso travesseiro. Quantas vezes nossas lágrimas, elas fazem também o nosso coração mais bonito. Saiba que o Senhor enxugará do nosso rosto toda a lágrima. E diz mais, então, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Eu sou uma pessoa que amo plantas, amo flores. E o momento da semeadura é um momento muito importante. E nós temos que ter paciência até aquela semente germinar. Que eu e você possamos ser pacientes, esperando em Deus essa semeadura a qual nós estamos fazendo. E com certeza nós iremos com júbilo ceifar. E diz mais, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu tenho certeza que você voltará com júbilo, porque o Senhor tem algo poderoso para realizar na minha e na tua vida. Semeie sementes para a glória de Deus. No tempo certo, você colherá. E que nós possamos ser homens, mulheres de fé, que creem. E com certeza, nós voltaremos com muita alegria, dizendo, olha o que o Senhor fez. E eu quero dizer que vale a pena esperar em Deus. Vamos orar? Pai, não sabemos o que está passando nessa vida, não sabemos o que está passando nesse coração, mas Tu sabes. Não sabemos o que está passando nessa família, mas Tu sabes. Que o Senhor possa estar sondando cada mente e coração e encontrando em nós pessoas cheias de fé, pessoas que glorificam o Teu nome, pessoas que Te alegram, Senhor, andando segundo o Teu coração. Ajuda-nos a semearmos a Tua palavra, porque ela jamais voltará vazia. Ajuda-nos a andarmos por fé e não por vista. Ajuda-nos, pela fé, já vermos um milagre e que possamos ser como essas torrentes do Negueb, no meio da nossa sequidão, ver o fluir do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que essa palavra possa fluir poderosamente na sua vida. Amém. Eu livre sou, Jesus Cristo, meu Salvador. Toma minha vida, sou vaso teu, Senhor. Tudo te entrego, teu reino aqui chegou.
Irmãos, irmãs, voltei e eu quero primeiro falar uma coisa para vocês a respeito da minha blusa. Vocês devem ter reparado que eu estou de blusa rosa, né? Outubro rosa, então eu encontrei essa blusa rosa. Foi a primeira camisa de Déboras, das Déboras da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E essa camisa, ela foi desenhada, né? Esse desenho aqui foi feito por um jovem, filho de uma Débora da nossa igreja. O nome dele é Boris. Então, quando vocês se lembrarem do Boris, orem por ele e por sua esposa. É um casal bem jovem e precisa muito das nossas orações. Bom, continuando aqui a minha fala, eu quero saber quem conseguiu fazer certinho a dinâmica das mãos. Abre para lá, fecha para cá, troca para lá, troca para cá. Eu não acerto. Mas se você aí conseguiu, olha, parabéns para você, tá? Nossa gratidão à irmã Joseli, que nos trouxe uma saudação firmada na palavra de Deus. Muito obrigada, irmã Joseli. Aquele louvor, Autor da Minha Fé, é uma música que toca muito ao meu coração. Eu gosto imensamente daquele louvor cantado na voz também desses irmãos que hoje nos presentearam. Nossa contínua gratidão ao pastor Dami, com a sua mensagem curtinha, mas edificante, sobre a palavra de Deus. Hoje, a mensagem Conceito de Fé. Nossa contínua gratidão também à jovem Sâmia, pelo belo testemunho sobre o cuidado do Senhor sobre a sua vida e o reconhecimento, a gratidão a quem a acolheu, a amparou com amor e carinho, contribuindo para os momentos futuros de sua vida, segundo o propósito de Deus. Nada melhor do que termos pessoas para nos receber com amor e carinho quando a gente mais precisa. Nossa gratidão ao Quarteto Gileade, com a música Oração, cantada antes do momento da nossa irmã Cremilda fazer a intercessão. Muito obrigada, Cremilda, por esse momento. Nossa gratidão à irmã Joyce Bernardo, que nos abençoou com uma mensagem poderosa da Palavra de Deus, que se encontra em Salmos 126. Coisas grandiosas fez o Senhor pelo seu povo e continua fazendo. Por isso, devemos nos alegrar no Senhor. Nossa fé, Jesus contemplará. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O Senhor restaurará a nossa sorte. Agradecemos também a nossa querida irmã Joyce, com o louvor Te Agradeço. Muito bonito. Caminhamos agora para o término da nossa reunião e eu quero comunicar às irmãs e aos irmãos que não teremos reunião na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro. É um feriado, também é Dia das Crianças e é um dia para a família estar junta, reunida, com filhos, com netos. Então nós vamos nos ausentar neste dia 12 de outubro. Mas voltaremos dia 19 de outubro, se Deus quiser.
Agora, o nosso momento de oração, antes de encerrar a nossa reunião, quando nós teremos um belíssimo louvor na voz de um irmão querido, Ilen Vargas, membro de nossa igreja, que gravou especialmente para a nossa reunião o hino Maravilhosa Graça. Não poderia faltar, né, meus irmãos, esta música, este hino, para fechar a nossa reunião hoje. Então, deixo com vocês a palavra de Deus que está em Hebreus 4,16, como uma bênção final da nossa reunião, antes do louvor cantado pelo irmão Ilen Vargas. E diz assim a palavra de Deus de Hebreus 4,16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada por tudo que o Senhor preparou para nós nessa noite, por esse banquete espiritual, pelas contribuições de irmãos e irmãs para esta reunião. Concede-nos, ó Deus, a cada dia a certeza de que a Tua graça é suficiente para nós. Assim oramos, entregando a nossa vida, a vida da nossa família, os nossos filhos, nossos netos, a Tua igreja, Senhor Deus, o nosso país, os nossos governantes nas Tuas mãos. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ouçamos agora Maravilhosa Graça e até o dia 19 de outubro, se Deus quiser. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça qual maravilhosa de Jesus, como firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe dai. Maravilhosa graça traz vida perene, por ela perdoado vou à mansão real. Ela abrandou meu fardo, gozo de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça qual maravilhosa de Jesus, como firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe dai. Maravilhosa graça,
quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecador falais. Estou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe